Hoje vamos ler o capítulo 27 e 28 de Êxodo. Do versículo 1 ao versículo 8, o altar dos holocaustos. Do versículo 9 ao versículo 19, o átrio. Do versículo 20 ao versículo 21, óleo para lâmpadas. No capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 5, as vestes sacerdotais. Do versículo 6 ao versículo 14, efode. Do versículo 15 ao versículo 30, peitoral. Do versículo 31 ao versículo 43, manto. O altar dos holocaustos. Farás o altar de madeira de acácia. Será quadrado e seu comprimento será de 5 côvados. Sua largura de 5 côvados será quadrado e sua altura será de 3 côvados. Porás em seus 4 ângulos chifres que farão corpo como altar, e os cobrirás de bronze. Farás para esse altar cinzeiros, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Farás no altar uma grelha de bronze em forma de grade, e porás nos seus 4 cantos 4 argolas de bronze. Tu colocarás embaixo sobre o reborbo saliente do altar, de modo que essa grelha se eleve até a metade da altura do altar. Farás para o altar varais de madeira de acácia, revestidos de bronze. Esses varais serão introduzidos nas argolas e estarão de um a outro lado do altar, quando for transportado. O altar será oco e de tábuas, segundo o modelo que te dei sobre o monte. O átrio. Farás o átrio para o tabernáculo. Do lado meridional, ao sul do átrio, haverá cortinas de linho fino retorcido, numa extensão de 100 côvados, e igualmente 20 colunas sobre 20 pedestais de bronze. Os pregos das colunas, bem como suas vergas, serão de prata. Também para o norte haverá cortinas numa extensão de 100 côvados, bem como 20 colunas com seus pedestais de bronze, sendo de prata os pregos das colunas e suas vergas. Do lado do ocidente, a largura do átrio comportará 50 côvados de cortinas, com 10 colunas e 10 pedestais. Na frente do lado oriental, a largura do átrio será de 50 côvados. De um lado haverá 15 côvados de cortina, com 3 colunas e 3 pedestais, e de outro lado 15 côvados de cortina, com 3 colunas e 3 pedestais. Na porta do átrio haverá uma cortina bordada de 20 côvados em púrpura violeta e escarlate, em carmesim e um linho fino retorcido, com 4 colunas e 4 pedestais. Todas as colunas que formam o recinto do átrio serão unidas por vergas de prata. Seus pregos serão de prata e seus pedestais de bronze. O comprimento do átrio será de 100 côvados, sua largura de 50 e sua altura de 5 côvados. A cortina será de linho fino retorcido e os pedestais de bronze. Todos os utensílios destinados ao serviço do tabernáculo, todas as suas estacas, como também as do átrio, serão de bronze. Óleo para as lâmpadas. Ordenarás os israelitas que tragam para o candelabro óleo puro de olivas esmagadas, a fim de manter a lâmpada sempre acesa. Na tenda de reunião, diante do véu que oculta a arca da aliança, Arão e seus filhos prepararão esse óleo para que ele se queime desde a tarde até pela manhã, em presença do Senhor. Essa é uma lei perpétua para os israelitas e suas gerações vindouras. As vestes sacerdotais. Faze vir junto de ti, do meio dos israelitas, teu irmão Arão com seus filhos, para me servirem no ofício sacerdotal. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. Farás para teu irmão Arão vestes sagradas em sinal de dignidade e de distinção. Fala aos homens inteligentes, a quem enchi do espírito de sabedoria, para que confeccionem as vestes de Arão, de sorte que ele seja consagrado ao meu sacerdócio. Eis as vestes que deverão ser: um peitoral, um efode, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Tais são as vestes que farão para teu irmão Arão e para os seus filhos, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço. Empregarão ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino. Efode. Efode será feito de ouro, de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e de linho fino retorcido, artisticamente tecidos. Nas duas extremidades haverá 2 alças que o sustentarão. O cinto que se passará sobre o efode para fixá-lo será feito do mesmo trabalho e fará com ele uma só peça: ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas o nome dos filhos de Israel. 6 nomes numa pedra, 6 noutra, por ordem de idade. Os nomes dos filhos de Israel que gravarás nas 2 pedras serão a maneira de selos gravados por lapidadores. As 2 pedras serão encaixadas em filigramas de ouro. Colocarás essas 2 pedras nas alças do efode, em memória dos filhos de Israel, cujos nomes serão levados por Arão nos seus 2 ombros, à guisa de memória diante do Senhor. Farás
engastes de ouro, e 2 correntinhas de ouro puro entrelaçadas em forma de cordões que fixarás nos engastes. Peitoral. Farás um peitoral de julgamento artisticamente trabalhado do mesmo tecido que efode, ouro, púrpura, violeta, escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado, dobrado em dois, de comprimento de 1 palmo e de largura de 1 palmo. Tu o guarnecerás com 4 fileiras de pedras. Primeira fileira, um sárdio, um topázio e uma esmeralda. Segunda fileira, um rubi, uma safira, um diamante. Terceira fileira, uma opala, uma ágata e uma ametista. Quarta fileira, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão engastadas em 1 filigrama de ouro, e correspondendo aos nomes dos filhos de Israel, serão em número de 12, e em cada um será gravado o nome das 12 tribos à maneira de um sinete. Farás também para o peitoral correntinhas de ouro puro entrelaçadas de forma de cordões. Farás ainda para o peitoral 2 anéis de ouro, que fixarás em suas extremidades. Passarás os 2 cordões de ouro nos 2 anéis, e prenderás as suas 2 pontas nos 2 colchetes, unindo-os nas 2 alças do efode para o lado da frente. Farás ainda 2 anéis de ouro, que fixará nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior aplicada contra o efode. E, enfim, 2 outros anéis de ouro, que fixarás na parte dianteira, por baixo das 2 alças do efode, à altura da junção do cinto do efode. Serão presos os anéis do peitoral aos do efode, por meio de uma fita de púrpura violeta, a fim de que o peitoral se fixe sobre a cintura do efode, e assim não se separe dele. Desse modo, entrando no santuário, Arão levará sobre o seu coração os nomes dos filhos de Israel gravados sobre o peitoral de julgamento, como memorial perpétuo diante do Senhor. No peitoral de julgamento porás o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o peito de Arão quando ele se apresentar diante do Senhor. Assim Arão levará constantemente sobre o seu coração diante do Senhor o julgamento dos israelitas. O manto. Farás um manto de efode inteiramente de púrpura violeta. Haverá no meio uma abertura para a cabeça e em volta uma orla tecida, que será como a abertura de um colete, para que não se rompa. Em volta de toda a orla inferior porás romãs de púrpura violeta e escarlate, assim como carmesim, entremeadas de campainhas de ouro. Uma campainha de ouro, uma romã, outra campainha de ouro, outra romã, e todo o contorno da orla inferior do manto. Arão será revestido desse manto quando exercer suas funções, a fim de se ouvir o som das campainhas quando entrar no santuário, diante do Senhor e quando sair, e para que não morra. Farás uma lâmina de ouro puro, na qual gravarás, como um sinete, santidade do Senhor. Tu a prenderás em uma fita de púrpura violeta na frente do turbante. Estará na fronte de Arão, que levará assim a carga de faltas cometidas pelos israelitas, na ocasião de algumas santas ofertas que possam apresentar. Estará continuamente na sua fronte para que os israelitas sejam aceitos pelo Senhor. Farás uma túnica de linho, um turbante de linho e um cinto bordado. Farás túnicas para os filhos de Arão, cinto e tiaras, em sinal de dignidade e distinção. Revestirás desses ornamentos teu irmão Arão e seus filhos, e os ungirás, os exporás e os consagrarás, a fim de que sejam sacerdotes a meu serviço. Tu lhes farás também, para cobrir de sua nudez, colchões de linho que irão da cintura até as coxas. Arão e seus filhos os levarão quando entrarem na tenda de reunião, ou quando se aproximarem do altar para fazer o serviço do santuário, sob pena de incorrerem numa falta mortal. Essa é uma lei perpétua para Arão e sua posteridade. Bom, minha interpretação. Jesus continuou montando, né, como que ele gostaria que o tabernáculo fosse construído, né, o seu altar, mas também escolheu o seu primeiro sacerdote, que é Arão, irmão de Moisés. E daí deu algumas obrigações perpétuas, né, aos israelitas, que é manter aceso o óleo, né, da lâmpada todos os dias, do fim da tarde até a manhã do dia seguinte para o resto da vida. E a obrigação também para Arão e sua posteridade de serem sacerdotes de Deus. E para isso criou vestimentas para ele se lembrar de que ele e sua posteridade são sacerdotes e servidores do Senhor diante do altar. E para isso criou o efode, que é a vestimenta, e também o peitoral, com todas aquelas informações para lembrar dos sacrifícios, das ofertas, da caridade do Senhor com os israelitas e das obrigações dos israelitas para com o Senhor. Veremos o que vem adiante a partir de amanhã. E todos nós, lembrando, somos descendentes de todos eles. Então nós também temos a nossa obrigação de manter acesa uma vela no nosso altar em casa. Eu tenho o meu aqui. Vou acender a minha vela agora, inclusive. E de estarmos sempre servindo ao Senhor no nosso altar, na igreja.
e no nosso altar, em casa. Sempre rezando, sempre orando, sempre conversando com Deus, mantendo a nossa fé em dia, mas não apenas conversando, mas exercendo a fé, o amor, a caridade com os nossos irmãos.